Oi, gente. Com esse vídeo realizar, né, alguns exercícios lá do nosso livro, tá? Livro de Álgebra Linear da disciplina do EAD, do curso de Matemática, da UBRA, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver algumas coisas, ver alguns conceitos a mais para estar ajudando vocês nas próximas atividades avaliativas, né? Tanto a discursiva quanto a objetiva 2, que uma já começou e finaliza, login, e a outra que ainda não abriu, tá bom? Bom, a discursiva tem várias questões sobre transformações lineares. Então, vamos lembrar um pouquinho desse conteúdo, tá? Aqui eu trouxe o exercício 1 do capítulo 6, resolvido, tá? Para a gente conseguir explicar, mostrar para vocês. Então, diz assim: considere as transformações lineares abaixo. Então, tem a transformação 1 e a transformação 2 descritas. A 1 está R ao quadrado, né? Então, R segunda dimensão para R terceira dimensão, compreendida de x, y, tal que é x menos y, 2x mais y menos 2x. São três termos, né? Que vai para o R3. Então, transforma de segunda dimensão, duas dimensões, em três dimensões. Então, três coordenadas. Na segunda, a mesma coisa, x e y, só que daí a transformação é 2x menos y, x menos 3y e y. Aí pede na questão: determine transformação 1 mais transformação 2 e apresente a matriz na base canônica da transformação. Então, o primeiro passo é fazer essa adição, fazer essa soma entre a transformação 1 e a transformação 2. Segundo passo é escrever essa matriz de base canônica. O que é a matriz de base canônica? É organizar os dados em linhas e colunas. Os dados são os coeficientes das variáveis x e y, né? Porque a minha transformação vem de duas variáveis, x e y. Então, eu tenho a coluna do coeficiente x e a coluna do coeficiente y. Já já a gente monta a matriz. Primeiro, a gente precisa fazer a adição. Então, ó, fazendo a adição da transformação 1 mais a transformação 2, a adição é feita de elemento a elemento. Logo, nós vamos somar o elemento 1 com a primeira coordenada da transformação 2. É sempre assim, tá? Então, fica x mais 2x, 3x, e menos y com menos y, menos 2y. Juntando tudo, 3x menos 2y. Esse é o primeiro elemento resultante da T1 mais T2, tá bom? Próxima coordenada é a coordenada 2. Então, é 2x mais y mais x menos 3y. Então, fica 2x mais x é 3x, e y menos 3y é menos 2y. Então, 3x menos 2y, tá bom? Na terceira coordenada, nós temos menos 2x mais y. Então, a terceira coordenada, menos 2x mais y. Só indicando, porque não tem como fazer nenhuma adição ali, certo? Agora, eu vou organizar, então, como nós temos duas variáveis, né? Todo o conjunto aqui é em x e y, então a matriz canônica ficam duas colunas. Porém, como nós temos três coordenadas, então ficam descritas em três linhas, tá? Na primeira coluna são só os coeficientes de x, ó. Então, eu tenho 3 da primeira coordenada, 3 da segunda coordenada e menos 2 da terceira coordenada. Logo, 3 menos 2. Para a coluna do y, eu tenho menos 2 da primeira coordenada, menos 2 da segunda coordenada e 1 da terceira coordenada. Então, menos 2 e 1. Eu tenho que organizar para ficar a matriz da base canônica bem certinha, tá bom? Falando em operações entre as transformações, eu destaquei aqui embaixo uma observação sobre a parte de fazer uma composta, tá? Então, seja uma transformação 1 qualquer, você quiser fazer a composta na transformação 2. O que a gente tem que lembrar na hora de fazer a composição, tá? Que esse tipo de operação, ele só ocorre, só é verdadeiro, quando a multiplicação entre as matrizes é possível. O que eu quero dizer com isso?
que o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, o número de colunas deve ser igual ao número de linhas, para que esse produto possa acontecer, tá bom? Por quê? Porque se for diferente, eu não consigo fazer o produto de linha vezes coluna, elemento a elemento, como deve ser a multiplicação de matrizes. Então, a composição não ocorre, tá? Acho que vocês vão precisar dessa observação lá na discursiva, tá bom? Então, cuidado. Só faz a composição quando a multiplicação entre as duas matrizes for possível, tá certo? Então, é isso. É um recadinho. Senão, a gente diz simplesmente que não ocorre, que não existe, tá? Vamos falar um pouquinho sobre imagem e núcleo, né? No livro tem várias informações, tem toda a teoria, mas por diversas vezes a gente lê a teoria e não compreende como fazer, como associar e como resolver, tá? Então, eu trouxe um resuminho aqui para vocês. Primeiro, vamos pensar só na imagem da transformação. A imagem da transformação, gravem bem isso, ela é um subespaço vetorial de W, em transformação do vetor V igual a um Wzinho. Então, vai ficar o elemento Wzinho. Considerando a transformação de V em W, conjunto grande, tá? Então, a minha imagem, ela é um subespaço vetorial de W. W é a resposta da transformação. Então, lembra, domínio e imagem. Imagem é sempre a chegada. Aqui é a mesma coisa em transformação. A imagem é subespaço vetorial desse W, dessa transformação, desse conjunto final da transformação, tá? Ela é definida pelo conjunto. Então, eu preciso ter um Wzinho, um elemento Wzinho, ó, lá da transformação, lá do resultado da transformação, que pertence a esse conjunto Wzão, que é o transformado geral, tais que a transformação do vetor V seja igual a Wzinho para algum V pertencente a V, para qualquer elemento de V que seja da origem lá da transformação, tá? Que seja o primeiro conjunto, vai transformar no segundo conjunto. Então, a minha imagem tem que estar neste segundo conjunto, tá bom? Então, grava isso. Subespaço vetorial do segundo conjunto. Então, ele é a resposta. Núcleo. Mas o que é um núcleo, né? O núcleo é determinado por transformação do vetor igual a zero. Então, a transformação linear que busca a igualdade a zero. Ele é chamado de kernel da transformação linear, definido por, ó, o ker, então, que essa é a sigla, né, de kernel. Então, ker de T, ker da transformação, núcleo da transformação, é V pertencente a Vzão. Então, tem que estar no primeiro conjunto, o meu vetor V, pertencente a esse conjunto V, tais que a transformação do vetor V resulte zero. A transformação tem que dar zero. Aqui a transformação tem que dar W na imagem. E a minha transformação no núcleo tem que zerar. Então, eu busco uma igualdade a zero. Então, é fácil. Núcleo, igualdade a zero. Imagem, um subespaço vetorial do W. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver em exercício que fica mais fácil de entender. O exercício 1 do capítulo 7 vai pedir esses elementos. Vamos lá. Considere a transformação. X, Y, Z em Z, X menos Y e menos Z. 3 elementos para 3 elementos. 3 dimensões. Letra A pede, ó, determine a base do núcleo. Então, eu tenho base, né, que é quem vai favorecer esse núcleo. Quem forma esse núcleo, tá bom? Então, eu já sei que o conjunto do núcleo, ele é compreendido, que é da transformação, é um V pertencente, então, a R na terceira dimensão, porque a gente está vendo ali que é de R3 em R3, tal que a transformação do vetor V resulte zero. Então, eu tenho que a transformação em x, y, z deve ser igual a 0, 0, 0. Quem é a transformação? É z, x menos y e menos z. Então, cada elemento aqui, cada coordenada, deve ser igual a zero, já que eu quero mostrar, né, e descobrir quem é o núcleo, eu igualo a zero. Então, todas as coordenadas precisam ter valor zero. Então, nós montamos, ó, a igualdade, e da igualdade um sistema linear.
Primeira igual a primeira, segunda igual a segunda e terceira igual a terceira. Então, um sistema com 3 equações. Ó, z é 0, x menos y é 0 e menos z é 0. O z ser 0, a gente definiu as duas aqui. Então, o terceiro elemento é 0. Agora, x menos y igual a 0, a gente pode, então, montar a igualdade que x é igual a y, né? Montar a igualdade entre as duas variáveis, ó. Menos y passando para o outro lado da igualdade, x igual a y. E agora, vamos lá, então. Quer de t, então, o núcleo da transformação é igual a v, que é igual a x0, certo? Porque se eu digo que x é igual a y, então eu posso utilizar x aqui, e no momento, ao invés de escrever y, eu escrevo x. Sempre tentar escrever esses conjuntos por uma variável apenas, tá? E não por várias. Pelo menor número de variáveis que vocês conseguirem escrever. Então, sempre uma dependendo da outra. Se você já descobriu que elas são iguais, então escreva ela igual, tá? X, X, ou A, Y, Y, B, B, sei lá, qualquer variável que vocês queiram. Normalmente a gente usa X, né, Y. Então, ou fica X, X, ou vai ficar Y, Y, tá? E o 0 depois, porque o Z é 0. E daí eu vou escrever, tal que X pertence aos reais. E se for Y, Y e 0, tal que Y pertence aos reais. Tanto faz, aqui as duas vão dar certo. Porque a ideia principal é o seguinte, ó. Ele quer a base do núcleo. Ele quer aquele conjuntinho que forma o núcleo. E se a gente colocar a variável em evidência, o conjunto principal, que é a base, sempre vai permanecer igual. Então, aqui colocando x ou y, dependendo como vocês tiverem escrito, né? Aí fica colocando x em evidência, x dividido por x1, x dividido por x1, e 0 dividido por x0. Pronto. Então, fica 1, 1, 0, multiplicando pelo x. Logo, né? Então, o núcleo da transformação sempre que representa por esses sinais, né, de menor e maior, é 1, 1, 0. Aqui, ó, faltou um parênteses. Mas esse é o núcleo, tá? Então, o núcleo é representado por esse vetor 1, 1, 0. Então, o núcleo tem uma dimensão, que tem apenas um vetor aqui, tá bom? Não pediu, mas é só para já ir falando, porque tem hora que pede as dimensões. Então, é bom você já saber que tem uma dimensão. Certo? Então, sempre colocar em função de uma variável só e depois colocar essa variável em evidência. Para ficarmos aqui dentro só com números, tá? Só com os números, ó. Só com os coeficientes. Passando a letra B. Letra B pede a dimensão da imagem. Eu falei da dimensão? Bom, a gente tem um teorema que diz assim, ó, que a imagem, a dimensão da imagem mais a dimensão do núcleo é igual à dimensão da transformação. Na transformação, nós temos que o vetor, ele vai pertencer a R na terceira dimensão, então, 3 dimensões. Como a imagem do núcleo é 1, então a dimensão da imagem tem que ser 2, porque 1 mais 2 chega no 3, obviamente, tá? Então, dimensão da imagem é 2, porque como a do núcleo é 1 e da transformação é 3, 2 mais 1 chega no 3, tá bom? Letra C. Argumente se a transformação é sobrejetora. Para ser sobrejetora, o conjunto imagem deve ser exatamente igual ao conjunto W, tá? Então, aqui nós vamos afirmar que ela não é sobrejetora, pois a imagem da transformação é diferente de W. Ah, por quê? Primeiro, por causa da própria dimensão, né? 2 dimensões. Então, eu sei que são 2 vetores. Aqui vocês estão vendo 2 vetores? Tem só um. Então, W está só em 1. Mas eu tenho que provar por que são diferentes. Então, nós vamos descrever a diferença delas. Tá bom? Conjunto imagem. Ele pode ser compreendido por ABC, são variáveis aleatórias, tá? Eu coloquei ABC para não confundir com os X, Y e Z aqui do W, tá bom? Ele vai ser pertencente a reais ao cubo, né, na imagem, esses elementos, tal que o W precisa ser igual a ABC. Eu vou ver se esses elementos são iguais a ABC, tá? Então, eu tenho o seguinte. Z igual a primeiro igual ao primeiro,
X menos Y igual a B, segundo igual a segundo, e menos Z igual a C, terceiro igual a terceiro, tá? Eu vou mostrar provando que A mais B mais C, a soma das três, dá zero, tá bom? Sendo assim, eu poderia descrever a equação com A igual a menos B menos C. Com isso, como eu fico com uma variável dependendo de outras duas, então eu tenho duas variáveis livres, tá? Se eu tenho duas variáveis livres, isso quer dizer que eu vou ter duas possibilidades de resposta para escrever isso aqui. Então, eu vou elencar duas. Vou chamar o B de 1 e o C de 0, tá? Vamos ver como é que fica. Se eu disser que o B vale 1 e que C vale 0, eu vou ter que o A vai ser igual a, substituindo aqui, como B vale 1, então vai ficar menos 1, menos 0. Então, fica menos 1, tá? Que menos 0 mais 0 aqui não tem, tá, gente? Sinal do zero não existe. Então, fica simplesmente A igual a menos 1. Se eu considerar que o B vale 0 e que o C vale 1, então trocando, né, o valor dos dois, eu vou dizer, então, que no lugar de menos B vai 0 e no lugar de menos C, então fica menos 1. E o A, de novo, vai ter valor menos 1. O A vai ter o mesmo valor nos dois, menos 1, menos 1. Mas aqui eu vou ter 1 para B e 0 para C, e aqui eu vou ter 0 para B e 1 para C, tá? Porque substituindo lá na igualdade, eu consigo chegar em 0. Então, os meus vetores são o conjunto da imagem, vetor 1, menos 1, 1 e 0, e menos 1, 0 e 1. Os dois vetores é uma base da imagem, né, da transformação. Deveria ser um T, viu, gente? Depois, na hora de colocar o material para vocês, eu mudo a variável ali, tá? É a imagem da transformação. Certo? Então, aqui a gente conseguiu chegar na imagem. Vamos ver agora uma questão sobre alto valor e alto vetor. É do capítulo 8 do exercício número 4, tá? Então, o capítulo 8 todinho, ele explica o que é um alto valor e o que é um alto vetor. Bom, alto valor é um número, bom, que eu posso pôr em evidência que todo o vetor fica multiplicado por ele. E alto vetor é um vetor que multiplica, né, um conjunto ou uma matriz e que consegue descrever a transformação, tá? Então, a gente vai mostrar aqui, ó. O exercício diz, mostre que lambda igual a 3 é um alto valor da matriz da transformação A e que o vetor V, 2 menos 1 e 1, é um alto vetor da matriz, toda essa matriz aqui, e determine o alto valor correspondente. Então, determine o alto valor correspondente daqui, que o outro a gente já tem, tá? Bom, então vamos lá. Uma coisa muito importante que vocês precisam sempre lembrar, a relação entre alto valor e alto vetor, é o seguinte, ó. A matriz A vezes o vetor V, uma matriz qualquer, vezes o vetorzinho V, ó, que é o alto vetor, deve ser igual ao alto valor vezes o alto vetor. Tá bom? Então, isso a gente tem que saber. Então, a multiplicação em que dá o mesmo valor. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, já que é para mostrar que isso aqui é um alto valor, então eu posso fazer o produto deste alto valor pela matriz A que a gente precisa e pelo vetorzinho x e y, seria um vetor qualquer, tá bom? Porque esse vetor aqui, ele é um alto vetor dessa matriz aqui, tá? Então, dessa outra eu não conheço o vetor, então eu vou montar ele agora. Ó, se é uma multiplicação, é 3 vezes 2, que é 6, e 6 vezes x, porque é linha vezes coluna. Mais 3 vezes 2, continua na linha, vezes y, que vai dar 6y. Então, a primeira linha fica 6x mais 6y. É um elemento só, tá? É sempre uma soma. Cuidado na hora de multiplicar matrizes. Se precisar, dá uma revisada neste conteúdo, tá? Ó, 3 vezes 2 é 6, vezes x, 6x. Continua na mesma linha a resposta.
3 vezes menos 1, menos 3, vezes y, menos 3. Então, é o elemento 6x mais 6y e o elemento 6x menos 3y. São só dois, tá bom? Escrevendo esses dois elementos, né, em forma de fração e com o alto valor em evidência, eu fico com 3 vezes 2x, 2y, porque aqui eu tenho 6x e aqui 6y. Então, eu posso sim colocar em evidência, né? Fica 2x, 2y. Mas o 3 em evidência também, só que aqui com o vetor 2x menos y. E aí eu consigo escrever, ó, esse vetor mais esse. Tá bom? Agora a outra parte, essa matriz 3 por 3, vezes a matriz 2, vezes o vetor 2 menos 1 e 1 em forma de matriz. Então, é linha vezes coluna. Cuidado. Primeiro vezes o primeiro, que dá 6, mais 0 vezes menos 1, que dá 0, mais 0 vezes 1, que também dá 0. Então, fica só 6. Segunda linha. Então, eu vou escrever a segunda linha da matriz resposta. 0 vezes 2, 0 vezes 2, que é 0. 1 vezes menos 1, que é menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 1, menos 2, então eu adiciono e fica menos 3, que é o segundo elemento. Vou para a terceira linha, então vou escrever a terceira linha de resposta. 1 vezes 2, que é 2, próximo é 0, e 1 vezes 1, que é 1. 2 mais 1, 3. Então, esse é o vetor resultado, tá? Com isso, eu posso escrever ele pelas variáveis 6x menos 3y e 3z. Cada linha, né, uma variável, tá bom? Isso é igual, exatamente igual. Se a gente colocar o 3 em evidência, porque todos aqui são múltiplos de 3, a gente vai ficar com 2x menos y mais z, tá? É isso aqui. Então, nós podemos afirmar que o alto valor, neste caso, é 3 também. Então, chegou no mesmo, tá? Então, ficou com 2x menos y mais z. Gente, agora nós vamos montar o seguinte, ó. Montar um sisteminha linear, que eu preciso calcular o vetor, né, que eu ainda não calculei. Então, eu vou pegar 2x mais 2y, tá? Que ele veio daqui, ó, 2x mais 2y, sem o alto valor, sem o 3, ele deve ser exatamente igual a 3 vezes x, a 3 vezes o primeiro elemento, que esse aqui é como se fosse o primeiro elemento, tá? E o segundo elemento, 2x menos y, deve ser igual a 3, que é o alto valor, vezes y, que é o segundo elemento, tá? Então, primeiro elemento igual alto valor vezes x, segundo elemento igual alto valor vezes y, tá bom? E vou tentar desmembrar, né, diminuir um pouquinho essa igualdade. Nesse caso aqui, eu vou deixar o 2y em evidência e vou passar o 2x diminuindo. Então, vai ficar 3x menos 2x. Com isso, eu posso afirmar que 2y é igual a x, fazendo a soma aqui, tá? No outro, 2x menos y, 3y. Então, eu posso colocar 2x em evidência e passar o menos y para o outro lado somando. Então, fica 2x, 3y mais y, 4y. 2x igual a 4y, o 2 passa dividindo, o x fica 2y. Então, aqui nós podemos definir que o x é o dobro do y. Assim, nós podemos escrever o vetor 2y, y por 2 e 1, se a gente considerar o y em evidência, tá bom? Então, sempre escrever eles de forma numérica. Então, se o x é 2y, é 2y e o outro elemento é y, tá? E aqui é bem interessante que se a gente substituir 2 e 1 aqui nos elementos, nós vamos perceber que realmente a gente fica com um número o dobro do outro. Ó, substituindo por 2 e por 1. Eu fico com 12 mais 6, guarda aí, 18.
Vamos fazer o de baixo. 6 vezes 2 é 12, menos 3 vezes 1. Vai dar 12 menos 3, 9. O outro era 18 e esse de baixo, 9. Um é o dobro do, tá? Então é bom pra gente já, né, ir se acostumando, tá? Então era isso que tinha para trazer para vocês. Desejo bons estudos. Estou à disposição para de vocês lá na sala de interação. Façam perguntas. Estão realizando os exercícios, tem dúvida, coloca lá que eu posso ajudar vocês. Tá certo? Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.